Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 6 de abril de 2025, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, neste primeiro horário das 7 às 8 da manhã, depois com a reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio aos domingos, sempre às 9 horas da manhã, também nas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul, Facebook e YouTube da Diocese de Caxias do Sul, sempre aos domingos a partir das 8h30 da noite, e também, é claro, na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras à noite. Nós agradecemos a você pela sua audiência e pela sua companhia. O programa Razões da Fé deste domingo é um programa importantíssimo, um programa importado de Roma, importado da Itália. Nós vamos conversar sobre todo o processo sinodal da nossa igreja e também a decisão do Papa Francisco de tornar, então, o relatório final do Sínodo 2021-2024 em documento pontifício, documento oficial do magistério da igreja. E nós, então, temos o nosso tema de hoje: quem governa a igreja? E a nossa convidada, este nosso Razões da Fé, é a jornalista Mirticele Medeiros, vaticanista, mestre e doutoranda em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Olá, Mirticele, obrigado pela tua presença. Olá, eu te agradeço o convite, né? E um abraço para todos aqueles que nos acompanham, que estão aqui conosco nesse dia. E eu começo já com uma pergunta. Num paralelo, você também trabalhou na cobertura da Conferência de Aparecida, né, em 2007. Então, num paralelo entre a Aparecida e o processo do Sínodo, convocado, então, pelo Papa Francisco, onde ele, né, na época Cardeal Bergoglio e hoje Papa Francisco, ele mostra a sua visão de igreja. Bom, na verdade, a gente costuma dizer, e ele já disse em algumas ocasiões, que o seu pontificado, na verdade, se inicia com a Conferência de Aparecida, né? Ali ele foi sendo formado para aquilo que se tornaria o Evangelii Gaudium, que foi a sua primeira exortação apostólica, na qual ele traça o seu programa de governo. E muitos desses elementos que aparecem na Evangelii Gaudium, na verdade, estão contidos no documento de Aparecida. Se a gente até fizer uma análise comparada, a gente vai conseguir relacionar um ao outro, né? O Papa Francisco, ele deve ao Brasil também a sua conversão ecológica, ele já disse isso também em algumas ocasiões. Então, é muito interessante ver que, na verdade, o Papa Francisco, ele, de certa forma, ele começa aí, claro que ele não sabia que ia ser Papa naquela ocasião, em 2007, a gente está falando aí de 5 anos que separam a Conferência de Aparecida do início do pontificado do Papa Francisco, mas, sem dúvida nenhuma, ali ele começou, de certa forma, a ser observado mais de perto, primeiro pelos cardeais latino-americanos e depois também durante o conclave que o elegeu, né, Papa da Igreja Católica, de número 266, e, claro, lá ele fala a respeito da igreja saída, da cultura do encontro. É a primeira vez que nós vamos ter contato, inclusive, com esses termos, e tudo isso acontece, na verdade, essa discussão, como eu disse anteriormente, começa no nosso país e chega até Roma. E fazendo, já agora chegando no processo do sínodo, como Francisco, quais tenham sido as intuições dele, estando no meio de uma pandemia e convocar um grande sínodo com algo pioneiro, que é uma grande escuta de toda a igreja no mundo? Eu sempre costumo dizer, né, mas essa é uma interpretação minha, né, aqui a partir do prisma de vaticanista e também de historiadora, que o sínodo da sinodalidade convocado pelo Papa Francisco não é só uma extensão da sua reforma, né? O Papa Francisco, ele foi eleito para reformar a igreja, para reformar mais precisamente a Cúria Romana e, claro,
que essa reforma da cura humana ela se reflete, né, em outros setores da igreja. É justamente isso que ele quer. Então, o sino da sinodalidade ele acaba sendo o instrumento dessa reforma que começa aqui, que começa em Roma, urbi et orbi, daqui para o mundo, né? O Papa ele sempre atua nessa direção. E eu vou mais além. O sino da sinodalidade é o outro braço, né, estendido do Concílio Vaticano II, né? O Santo Padre sempre disse em muitas ocasiões que esse concílio precisava ser revisitado, que ele não tinha sido colocado em prática completamente, então era necessário colocar a igreja, né, dentro dessa reflexão. O que nós precisamos melhorar diante dos desafios que são tantos, muito maiores em relação àqueles vividos à época por João 23, né? Ele olhou para o mundo e disse: precisamos convocar o concílio. Papa Francisco olhou para o mundo e disse: precisamos ir de novo ao Concílio Vaticano II, tirar aqueles elementos, claro que ele foi convocado em um contexto completamente diferente, mas nós precisamos sim ir ad fontes, né, como a gente costuma dizer também na história da igreja, e tentar colher disso quais são os direcionamentos que a própria igreja de sempre dá para a igreja de hoje, né? Diante desse processo, né, um processo sinodal que começa em 2021, recordando sempre aquela que nós estávamos no meio de uma pandemia, né, em que em muitos lugares ainda as igrejas fechadas, talvez sem saber como tudo isso ia acontecer. Nós não sabíamos, certamente, mas Francisco tinha isso já em mente, já tinha essa ideia. Depois, é claro que ele vai dizer que ele esperava que talvez fosse de um jeito, aconteceu de outro, mas ele também interpreta isso como as luzes do próprio Espírito Santo. Dentro de um processo como esse, qual a magnitude que o sínodo sobre a sinodalidade encontra num mundo tão dividido, numa igreja que também demonstra em alguns passos uma divisão, de um lado conservadores, do outro lado progressistas, alguns contra o Papa, outros desconfiados desses movimentos. Onde o sínodo se insere nesse processo? É interessante que o sínodo, né, a convocação do sínodo, na verdade a convocação não, a realização do sínodo, melhor dizendo, perdão, ela acontece justamente em um contexto em que a igreja se vê diante de um outro desafio, né? A gente precisa reconfigurar o mundo e reconfigurar junto a esse mundo, que a igreja ela caminha com o mundo, nesse novo sistema, se é que nós podemos dizer assim, que a pandemia acaba provocando, né? As pessoas elas ficam isoladas, depois elas ficam mais distantes, elas ficam mais ligadas, né, nas redes sociais, elas ficam mais dependentes desses acessórios. Então, como falar para essas pessoas que não querem mais se relacionar, que não querem mais sentar à mesa para conversar? Estou falando de elementos muito básicos aqui, mas o sino da sinodalidade ele tem essa proposta de aproximação, justamente, de ouvir as pessoas, né? Claro que o Papa Francisco ele não condicionou o sínodo por causa da pandemia, claro que não, mas acabou sendo uma resposta, né? Vamos dar voz às mulheres, vamos dar voz aos fiéis de uma maneira geral, vamos reforçar algumas frentes de pastoral que estão adormecidas em algumas realidades, né? E essa contribuição que a América Latina dá para a Europa, né? Muitas coisas que a Europa vê com espanto, a América Latina já vive, né? Tem inclusive um amigo vaticanista que disse isso, ela fez uma leitura muito interessante de que tudo começa na América Latina e daqui a 10 anos a Europa vai discutir. Não, então é muito bom também a gente ver que a gente tem esse protagonismo e ter um Papa latino-americano que tem essa sensibilidade, não à toa foi justamente esse Papa que quis falar sobre sinodalidade, né? Muita gente não sabe, mas o sínodo ele discute algo que é próprio da identidade da igreja. A igreja ela sempre foi sinodal, né? Então, o Papa quis colocar todos nesse processo e dizer como que nós podemos nos aproximar mais, né? Para a gente usar uma linguagem simples, até para quem está nos acompanhando, né? Como que a gente pode ser mais acessível como Jesus era? Como que a gente pode ser mais acessível como os primeiros cristãos eram, né? Eu que sou historiadora, né, e me especializei em história antiga do cristianismo, é muito legal, né, olhar para as fontes e ver que muitos desses elementos, né, muitas dessas práticas vividas pelos primeiros cristãos,
o Papa Francisco tenta retomar. Eu até dei uma entrevista recentemente, na qual eu falava justamente a respeito disso. E o entrevistador até se assustou. O Papa Francisco é um dos papas mais conservadores da história. E eu agora vou explicar por quê, né? Porque a gente tem a tendência de interpretar o conservadorismo a partir de lentes políticas, né? Ideológicas, muitas vezes. Mas o conservadorismo da igreja é um retorno à essência. O Concílio Vaticano II vai fazer isso o tempo inteiro, né? Reativação do diaconato permanente, a inserção de orações eucarísticas que eram celebradas nos primeiros séculos. Então, o Papa Francisco, ele traz esse verdadeiro, ele lapida esse conservadorismo, né, que foi aí, de certa forma, caricaturado pelos próprios católicos e transforma isso numa bênção para a igreja, né? Então, a sinodalidade, ela está aí, antes mesmo da estruturação da própria hierarquia, né? É claro que ela vai, desde o segundo século, ela vai começando a se estruturar, mas antes mesmo dessa configuração e dessa estruturação monárquica, digamos assim, da igreja, né? Que nos primeiros séculos até a virada do Concílio Vaticano II, possuir esse tipo de identidade, a sinodalidade sempre teve presente. A diferença é que no Oriente ela foi de vento em popa e no Ocidente ela foi escalando um pouco mais. E o Papa Francisco, inclusive, conta com membros da Igreja Oriental, não somente católica, mas também com os orientais que não são católicos, justamente para, a partir deles, essa experiência que eles têm, dessa manutenção dessa tradição, eles possam também nos ensinar algo. Então, é um sínodo que evoca o ecumenismo de uma maneira nunca antes vista, né? A gente até teve uma afirmação recente do patriarca Bartolomeu, né? O líder, o patriarca ecumênico da Igreja Ortodoxa de Constantinopla, que disse assim: olha, não é impossível que a gente caminhe em direção à unidade, né? Então, assim, um patriarca ortodoxo afirmar isso, né? Estamos aí no século XXI, isso graças a Francisco e graças a esse baixar a guarda e escutar e relacionar-se, né? Que é o que eu disse anteriormente. Então, o sínodo, ele nasce assim, se for para a gente utilizar uma linguagem mais espiritual, mais teológica, ele vem num momento providencial, assim, é providencial, melhor dizendo, para o momento que nós estávamos vivendo, né? E aí vem a pergunta: quem governa a igreja? Quem governa a igreja? Bom, se formos falar da questão prática, é o Papa, né? Mas, segundo a fé católica, esse mesmo Papa, ele é escolhido por Deus. E, inclusive, nós temos um Papa que tem plena consciência disso, né? Perguntaram para o Papa Francisco se ele se preocupa com as críticas, com os opositores, aqueles que não estão de acordo com aquilo que ele tem feito, né? Pelo bem da própria igreja, né? Porque ele, na verdade, ele sempre diz isso, que ele é um fiel servidor do desejo dos cardeais que elegeram em 2013, era um apelo da igreja essa reforma, né? De certa forma, o Papa Francisco, ele corresponde a tudo isso, né? Ele disse isso, eu até dou risada quando eu retomo esse texto. E aí, Santo Padre, o que você acha desses opositores? O que o senhor pensa, né, a respeito disso e daqueles que não estão de acordo com o que o senhor está fazendo? Olha, todos os dias eu acordo cedo para rezar, estou com a minha consciência tranquila e sei que eu estou sendo conduzido por Deus. Então, se ele tem essa consciência, essa certeza, quem somos nós para questioná-lo, né? Então, essa é a serenidade, né, de uma pessoa que se coloca desde o início, ele não demonstra isso através de documentos somente, nem através de discursos, de homilias, de encontros, mas através de seus próprios gestos, ele se coloca, né, como esse verdadeiro servidor da igreja. A gente tem um exemplo também, a gente tem que citá-lo também, Bento XVI, ele também se apresentou como esse servidor da igreja ao renunciar, né, ele fez questão de enfatizar isso, e a gente tem bons exemplos aí que a gente pode utilizar como de pessoas que governam a igreja, mas não governam para si, governam em nome de alguém e para alguém. Essa é a diferença, né? Então, Papa Francisco, de certa forma, ele encarna tudo isso. Olhando um pouquinho pelo âmbito, olhar pastoral nesse sentido, pensamos um sínodo sobre a sinodalidade da igreja que vem nos ajudar no processo ainda de implementação do Concílio Vaticano II, mas também num processo muito prático vem nos ajudar a mudar um pouco o olhar da transmissão da fé. A gente poderia dizer que
Francisco preocupado com a transmissão da fé às novas gerações, ao jeito que nós comunicamos a igreja, pensa nesse processo sinodal? Não, sem dúvida, porque o cristianismo ele nasce testemunhal, né? Os primeiros cristãos eles estavam mais preocupados com a experiência e com o testemunho do que com as fórmulas, né? O processo de institucionalização do cristianismo ele acontece casualmente para responder a um determinado contexto sociopolítico, né? Essa é uma questão histórica. Não estou dizendo aqui algo fora daquilo que é uma questão histórica, também é minha área, né? E todos os papas acabam fazendo isso, né? Até quando a igreja ela se desvia um pouco do seu caminho, ela acaba, de certa forma, entrando nesse lamaçal. O Papa Francisco gosta de utilizar essa expressão, né? Quando ele teve na Jornada Mundial da Juventude do Brasil, ele falou sobre isso, entrem na lama mesmo, só não se sujem, né? Porque no decorrer da história da igreja, nos momentos mais difíceis, né? Nos momentos mais controversos, ela acabou entrando na lama e ficando ali. E então, o Papa Francisco também faz essa apelo, olha, vamos aprender com a história, entremos, mas justamente para resgatar os que estão ali, mas não nos sujemos, né? Então, assim, e ver esse Papa, que não é somente um Papa midiático, falar que é um Papa midiático é reduzir muito o pontificado de Francisco, de certa forma, né? Além de ser midiático, porque ele surge aí no meio da ascensão das redes sociais, né? Que se tornam verdadeiras arenas, né, de discussão, seja para o bem, seja para o mal. E nós temos um Papa que está tentando equilibrar tudo isso, né? Inclusive, no Vaticano tem sido debatido até sobre inteligência artificial, né? Mas no decorrer da história isso é novidade, né? Os papas sempre tiveram preocupados em, pelo menos, tentar acompanhar o que está acontecendo, né? Então, assim, e no mundo de hoje, né, tão carente dessa relação, como eu disse anteriormente, né? E que a pandemia acabou escancarando isso e colocando as pessoas fazendo que as pessoas ficassem cada vez mais isoladas, você tem um papo que diz, olha, o que vale é isso aqui, né? A minha vivência, né? O testemunho que eu dou, né? Então, assim, por isso que eu falo que o Papa Francisco é conservador. Mais uma vez, ele demonstra que ele está voltando, está querendo voltar para a essência. E o cristianismo, ele é essencialmente testemunhal. Então, essa é a grande contribuição, sem dúvida nenhuma, do Papa Francisco, e essa mesma contribuição vai ser recordada aí, pelos próximos anos aí, e nos próximos pontificados também, sem dúvida nenhuma. Perfeito. E assim a gente conclui o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé, recordando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a espiritualidade em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 6 de abril de 2025, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, e também pelas redes sociais. Nosso programa Razões da Fé tem um patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a espiritualidade em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Nós estamos hoje, no nosso programa Razões da Fé, sendo feito de dois pontos bem longe um do outro. Farroupilha, no Rio Grande do Sul, aqui nos estúdios da Rádio Miriam, ao lado do Santuário de Caravaggio, e também de Roma, na Itália. Nós temos como convidada a Mirticele Medeiros, que é jornalista vaticanista. Ela é mestre e está fazendo doutorado em História da Igreja na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. E o nosso tema de hoje é uma pergunta: quem governa a Igreja? Porque estamos falando do pontificado do Papa Francisco e também dessa questão do processo sinodal, em que o Papa nos coloca, então, este documento, esse relatório final, como documento oficial do magistério da Igreja. Mirticele, como anda, a quantas anda a reestruturação, a reforma da Cúria Romana? É interessante falar sobre isso, e eu quero, inclusive, fazer um adendo aqui,
Porque, na verdade, essa reforma da Cúria Romana, ela foi acontecendo aos poucos, e quando aconteceu a publicação da Praedicata Evangelium, né, que é justamente o documento que reforma oficialmente a Cúria Romana, oficializa, na verdade, essa reforma, em substituição à Pastor Bono de João Paulo II, Francisco já vinha realizando uma série de mudanças, né? Ele é um papa muito pragmático, mas, querendo ou não, ele deveria formalizar tudo isso, né? Isso porque ele já vinha fazendo algumas reformas importantes, algumas nomeações importantes, muito antes da Praedicata Evangelho. Mas esse aqui é um ponto interessante. A Praedicata Evangelho, muito embora seja focado na Cúria Romana, o Papa o publica visando a Igreja Universal. Tanto que, não sei se quem está em casa aí recorda, quando ele publicou a Praedicata Evangelium, ele convocou os cardeais para um consistório só para discutir a Praedicata Evangelium, né? A gente sabe que muitos desses cardeais aí estão à frente de grandes arquidioceses pelo mundo, então ele teve essa oportunidade de ter esse encontro também para falar qual que era esse modelo de igreja que ele queria propor, né? E aí a gente pode citar vários pontos importantes, muitas pessoas aí que estão no meio católico conhecem, como essa possibilidade de nomear, inclusive leigos, para estarem à frente de dicastérios da Cúria Romana, né? Cargos que eram ocupados somente por cardeais ou arcebispos, quando existiam os pontifícios conselhos, né? O Papa Francisco, na verdade, ele muda um pouquinho o organograma, em vez de separar a Cúria Romana entre congregação e dicastérios, transforma tudo em dicastério, né? Justamente para facilitar essas nomeações. Mas ele já tinha, por exemplo, nomeado um prefeito para a comunicação, que era o leigo, antes mesmo da publicação da Predicata Evangelii. E, na verdade, isso é o que a igreja fez ao longo da história, né? Muita gente pensa que no início do cristianismo, a missa, os primeiros cristãos já celebravam a missa como a gente celebra hoje, né? Por isso que é meio controverso falar de missa de sempre, porque a missa, a liturgia, ela foi sendo construída, né? A gente sabe que dentro de uma estrutura, de uma análise sociológica da religião, por exemplo, né, toda religião ela nasce de mito, ou seja, ela nasce de uma doutrina, que no caso nosso, do cristianismo, esse mito era o próprio Jesus Cristo, né? E desse mito, esse mito vai para um ethos, né? Ou seja, gera um comportamento, né? E esse comportamento gera um rito. Então, todas essas etapas, né? Isso falando de qualquer religião, elas precisam ser cumpridas. Não foi diferente com o Papa Francisco, né? O mito, digamos assim, se for para a gente parafrasear aí essa estrutura, né, lógica aí sobre a sociologia das religiões, ele parte justamente dessa ideia de retornar à essência, como eu fiz questão de frisar no primeiro bloco, né? A partir daí se cria um ethos, um comportamento. Então, como nós vamos fazer isso, né? Vamos fazer uma reforma da Cúria Romana, né? E o rito é esse, o rito é o símbolo da sinodalidade, né? Vamos colocar em prática tudo isso para que essa riqueza, né, que foi sendo elaborada ao longo de todo esse governo, ela não fique só limitada a Roma, né? Até porque Roma, como ele mesmo disse em outras ocasiões, tem que ser o modelo, né, para que o resto da igreja possa seguir, né? Por isso que eu falo que a América Latina ela tem um protagonismo interessante, porque o pessoal aqui na Europa, por exemplo, fica assustado quando eu digo que a minha mãe, aqui eu estou me referindo à minha mãe mesmo, ministra da Eucaristia, às vezes faz a celebração da palavra na ausência do sacerdote, né? Então, eu falar que isso aqui até para os meus colegas vaticanistas, eles ficam assim, meu Deus, como é isso? Ficam assustados, né? Porque realmente o catolicismo, que eu estou falando da Itália, né, que é a realidade que eu conheço e a qual eu estou mais ligada, é muito clerical ainda, né? Então, o ponto de observação do Papa Francisco, até quando ele fala de clericalismo, parte daqui. Ele olha para Roma, né? E de Roma se estende para o resto do mundo, né? Então, assim, é interessante ter um Papa também outsider, que não fazia parte da Cúria, que inclusive nunca tinha morado em Roma, né? Ele aprendeu italiano com a família, não foi aqui em Roma, né? Tem gente que pensa, a maioria dos papas eles tiveram um período, né, em que eles viveram em Roma, estudaram, fizeram mestrado, doutorado. Não foi o caso do Papa Francisco, né? Então, digamos que ele vem puro para cá, né? E consegue, né, a duras penas, que não é fácil para nenhum papa reformador levar adiante esse tipo de projeto. Ele chega aqui e diz: olha, é hora de nós seguirmos adiante partindo
dessa reflexão, né, que é necessária para toda a igreja. Perfeito. Agora você, né, falava sobre a questão um pouco missa de sempre, né? Que é um pouco controverso, de fato, quando alguns grupos vão para esse olhar, né, o conservador do ideológico, como a gente falava anteriormente. Ah, como tu sentiu assim, Papa Francisco com a publicação da primeiro da Desiderio Desideravi, depois a Traditionis Custodes, né, restringindo a questão das missas do rito antigo. É claro que causa vamos dizer assim, um certo rebuliço em tudo, mas como você sentiu aí em Roma também esse olhar da Cúria Romana, da organização da igreja nesse sentido, olhando o Papa quer que a gente siga o Concílio Vaticano II, aquilo que Paulo VI coloca no missal, né, o missal de Paulo VI. Como aconteceu aí todo esse processo? Não, olha só, é tão interessante isso aí, porque, na verdade, todo esse movimento tradicionalista, e digo desse tradicionalismo radical, né, que acaba até rompendo com o Papa Francisco, de certa forma, né, embora eles digam que não, mas todas as atitudes demonstram o contrário, né? Esse tradicionalismo ferrenho que nós começamos a observar no Brasil recebe uma influência americana muito forte, que é que na Itália, gente, olha, eu sou frequentadora de missa que eu nunca vi uma missa tridentina aqui, não é uma coisa muito comum. Existe, a gente sabe que tem uma igreja aqui em Roma onde se celebra, né, que é devidamente autorizada para fazer isso, mas você não vê esse movimento de moças com véus na missa, é uma coisa assim que é muito do continente americano, né? E que na cabeça de muitos brasileiros é uma coisa que vem de Roma, que parte de Roma, mas é tão contraditório que eles evocam tanto a Roma, né? A Roma dos mártires, e acabam rompendo com o bispo de Roma, né? Então é contraditório por si só, certo? Porque os verdadeiros romanos, né? Se for para a gente falar que romanos católicos, no caso, os verdadeiros ultramontanos, se for para a gente falar aí de um aspecto histórico, de uma fase da nossa história, da história da igreja, eles sempre foram fidelíssimos ao sumo pontífice reinante, né? Então, assim, e é muito interessante porque a gente vê, e eu vi nesse dia de convalescência do Papa Francisco, o quanto ele é amado, né? Acho que nem o pessoal da Itália tinha essa consciência. A gente viu aí peregrinos que inicialmente tinham vindo para o jubileu peregrinando até o hospital, já que o Papa não vem até nós, a gente vai até o Papa, né? Parafraseando aí aquele ditado famoso. Então, assim, essa oposição ao Francisco que a gente vê de uma maneira tão acentuada em outras partes do mundo, aqui na Itália existe também, mas sem dúvida nenhuma, uma minoria pouco barulhenta. A diferença é que essa minoria do continente americano ela é minoria, mas é muito barulhenta porque sabe utilizar muito bem os recursos tecnológicos de redes sociais para corresponder, na verdade, às suas paixões políticas, né? Porque alguns desses movimentos, eles, embora não se mostrem como tal, são cismáticos, porque promovem o tempo inteiro esse ódio à figura do Romano Pontífice atual. Então, assim, é um fenômeno até interessante se analisar e com certeza vai dar trabalho para os historiadores, porque aí a gente vai ter que individuar cada área geográfica para entender como, a partir de cada contexto, ela se desenvolver, né? Agora há pouco você recordou a tua mãe, né, que é ministra da Eucaristia e também faz as celebrações da palavra, acaba sendo ministra da palavra também. Ah, eu lembro que eu estive em Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude de 2023, e aí depois fui a Roma, e aí estive no Vatican News, alguns momentos com o Silvonei José, e eu perguntei como é que estava o processo do sínodo na época, né, ainda antes das duas assembleias ah, sino- sinodais, e ele disse, olha, o Papa Francisco traz algo que é muito normal para nós,
na América Latina, que são os nossos conselhos, que se em algum momento os leigos precisam fazer, vamos dizer assim, apontar o dedo e dizer, padre, o senhor está errado nesse sentido, os nossos leigos o fazem, né? Imagina aqui é um pouco difícil algum leigo apontar o dedo às vezes para algum cardeal e dizer que o cardeal está errado, que o padre está errado, porque há uma estrutura muito mais clerical. Uh, em que medida tu achas que essa recepção, que a partir da conclusão do sínodo, ele vai conseguir ser recepcionado na igreja aí da Europa, não para transformá-la numa igreja latino-americana, mas para permitir a organização dos conselhos, das atividades de uma igreja muito mais que está aí como povo de Deus do que como uma hierarquia monárquica, né? É que a questão é que, inclusive, alguns pseudo-católicos, né, do Brasil, aqui falo da nossa realidade também, não se deram conta é que a igreja, embora ela tenha se desenvolvido na Europa, ela não pode ser eurocêntrica. Ela iria contra a sua própria identidade. O cristianismo ele nasce plural, né? Muito embora a gente fale sempre da história do cristianismo dentro dos domínios do Império Romano, existe um cristianismo que desenvolveu que é até mais antigo que o cristianismo de tradição romana, né? Para além dos domínios do Império Romano, se desenvolveu um cristianismo, né? Com liturgia própria, com tradição própria, claro, sempre caminhando em unidade do ponto de vista teológico, mas que você querer, de repente, impor uma determinada cultura, como se ela estivesse acima das outras, né? Que é justamente porque, por isso é muito providencial ter um Papa latino-americano, não porque ele queira impor o modelo da igreja latino-americana e agora os europeus têm que seguir. Não, cada qual a partir da sua identidade, né, cultural, né, obviamente, né? A gente sabe que no caso do catolicismo existe uma direção que serve para todos, né? Mas que algumas coisas, desde que não firam a doutrina, por que não elas não podem ser adaptadas, né? Então, assim, tem muitos casos na história da igreja que se adaptam às urgências daquele momento, né? A gente tem um caso que eu estava até lendo hoje, em algumas das minhas orientações, algumas anotações do meu curso de história, né? Um caso emblemático em que Bento XIV ele autorizou que monjas de um mosteiro isolado, que eu não lembro exatamente onde, pudessem dar extrema unção para suas co-irmãs, né? Então, assim, a igreja ela sempre está se adaptando às urgências, né? Não é de hoje, né? O Papa Francisco que está querendo, na verdade, revolucionar. Ele revoluciona a sua maneira em muitos aspectos, claro, né? Não tem como a gente negar isso. Mas, por outro lado, ele segue também o que seus antecessores fizeram, né? Então, assim, inclusive essa discussão está muito presente no sínodo, mas não é o foco do sínodo, é importante a gente frisar, sobre o diaconato feminino, né? Papa Francisco está querendo entender, é isso que o povo não está acostumado. O Papa Francisco, a diferença dos outros, né, sem diminuir os outros, dizer que ele é melhor ou que é pior, ele, na verdade, é um Papa muito aberto ao debate teológico, e nem todos os papas tiveram coragem de fazer isso, né? Ele simplesmente coloca todos ao redor da mesa e discutam, a partir das suas respectivas especialidades, discutam sobre o tema, né? Eu, como historiadora, eu posso passar aqui o dia inteiro falando sobre as fontes históricas que tratam das diaconísias, por exemplo, né? E elas existiram na história do cristianismo, claro. Cada contexto cultural, essa instituição ela se desenvolveu de maneira diferente. Por isso que é complicado até se chegar a uma definição. Até hoje o catolicismo não chegou a uma definição justamente por isso. Mas, tipo assim, qual o problema de refletir, né? A gente tem aí um cristianismo primitivo que se abre, né, a toda a cultura grega, na elaboração da sua própria teologia, na elaboração da sua própria linha de pensamento, né? Então, é próprio do cristianismo essa abertura, né? Essa abertura àquilo que é diferente, aquilo que pode ser colhido de bom, que de repente a gente pode olhar e dizer, olha, não é por aí, mas qual o problema de discutir, né? E aí fala, que mudança doutrinal o Papa Francisco promoveu? Nenhuma. Mas ele simplesmente refletiu sobre algumas questões, né? Então,
Parece que o povo tem medo de que isso aconteça por causa dessa áurea que para sobre o catolicismo, de que nada pode ser discutido. Não é bem assim, é sobre o catolicismo está aí para comprovar que foi por meio de muita discussão, inclusive, que nós chegamos às bases daquilo que é a fé católica, né? Inclusive, a gente pode identificar vários episódios aí dessa história, o surgimento das heresias. Vamos convocar um concílio só para discutir isso. Então, assim, o medo das pessoas é por falta desse conhecimento de base da própria história do catolicismo, do cristianismo em geral. Muito bem. E assim a gente conclui o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, recordando o nosso patrocínio de trabalhos acústicos, sons que levam a espiritualidade em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. No próximo bloco, a gente vai abordar justamente a participação e a presença feminina na vida da igreja. Nós vamos falar sobre o que Francisco quer daqui para frente também, a partir desse tempo de convalescença, de hospitalização, a saúde frágil, mas o que nos espera também neste futuro. Fique com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé, deste domingo, dia 6 de abril de 2025, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. Também nosso agradecimento ao patrocínio de trabalhos acústicos, sons que levam a espiritualidade em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Nosso programa Razões da Fé deste domingo é gravado, então, a partir do Santuário de Caravaggio, aqui em Farroupilha, e também a partir de Roma. Nós temos como convidada a Mirticele Medeiros, que é jornalista, vaticanista, é mestre e está fazendo doutorado em História da Igreja na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Nós estamos falando sobre o pontificado do Papa Francisco, estamos abordando um pouco sobre o processo sinodal da Igreja e o nosso tema: quem governa a Igreja? A Mircele já respondeu lá no primeiro bloco, quem governa a Igreja. O Papa Francisco, ele está com 88 anos, numa situação difícil de saúde, passou todo esse tempo hospitalizado, em situação de risco mesmo, mas ao mesmo tempo ele vai propor, né, mesmo hospitalizado, ele vai decretar que o relatório final do sínodo, desse processo sinodal vivido, passa a ser um documento pontifício, um documento oficial do magistério da Igreja. Antes de entrar diretamente no próprio relatório, mas o Papa Francisco é alguém que começa ciclos, começa processos. Certamente ele não vai ver as reformas todas planejadas e colocadas em documentos, ou também todas aquelas que ainda estão por vir. Mas como tu entende Francisco como esse homem que começa ciclos para ver a igreja seguindo a sua história? O Francisco vive muito, né, ele encarna muito aquilo que o próprio João 23, já que nós falamos de Concílio Vaticano II, é impossível não citá-lo, né? João 23, ele não viu a conclusão, né, do Concílio Vaticano II, ele simplesmente o convocou. E olha que ele foi eleito como Papa de transição, né? E por isso que todo mundo ficou de queixo caído quando ele resolveu aí, no dia que se celebra a unidade dos cristãos, né, em janeiro, ele anunciou, olha, estou pensando em convocar um concílio, inclusive só o motorista dele sabia, muita gente não sabe desse pormenor. Ele tinha revelado que convocaria um concílio com o motorista dele, mas pegou a todos aí de surpresa, né? Então, e inclusive o Papa Francisco se inspira muito nele. Eu acho que o Papa Francisco se inspira também pensando nisso, né? Que ele não vai ver a conclusão, né? A gente sabe que com a aprovação desses caminhos, né? Desse pós-sínodo que ele aprovou, né? Que ele convida a igreja inteira a colocar em prática aquilo que foi levantado, a refletir mais uma vez, né? Porque se a gente for ler
o documento final do Sínodo é uma grande reflexão, na verdade, é um resumo de todas as reflexões que foram feitas, não existe um bater o martelo, né? E, como a gente sabe, o sínodo, pelo próprio caráter, né, pela própria estrutura, do ponto de vista legislativo, não gera doutrina, mas reflete sobre ela, né, essa é a questão, né? Então, assim, porque uma vez que é um órgão simplesmente consultivo que ajuda o Papa no governo da Igreja, né? Então, assim, ele não vai ver. Então, ele vai ser o João 23, né? O nosso João 24, que se chamou Francisco, né? Inclusive, ele escolheu esse nome motivado justamente por essa reforma que tinha sido delegada a ele já no conclave, digamos assim. Ele não sabia, obviamente, que seria Papa, mas qualquer um que saísse daquele conclave eleito Papa sabia que tinha uma missão a cumprir, né? Então, mas ele está colocando as bases, né? Eu até falei numa entrevista recente que eu dei para uma TV católica, eu disse isso, olha, ele colocou as bases, vai ser muito difícil que aquele que o sucederá vá contra essas bases que foram postas, né? Porque, inclusive, muitas dessas bases foram transformadas em lei, né? Foram transformadas em constituições apostólicas, foram transformadas em acréscimos ao próprio direito canônico. A gente pode citar aí o caso das reformas em relação à punição, né, de clérigos ou religiosos envolvidos em caso de pedofilia. Então, assim, em muitos casos é um caminho sem volta para o bem, né? Então, assim, o próximo Papa ele vai ter trabalho, porque ou ele vai continuar, ou ele vai ter que aguentar as reformas que já foram feitas, essas bases que já foram postas, né? Então, é isso. Papa Francisco e João XXIII ligados aí nesse espírito de reforma. Inclusive fisicamente. Agora que o Francisco está um pouco mais inchado também pela questão da medicação, um pouco mais gordinho, ele tem um aspecto parecido com João 23. Mas nesse Ele está sentido, mais parecido, eu estava, agora que tu estavas falando desse, de alguém que lançou as bases, né? Francisco é muito inteligente. Ele é um homem de uma inteligência fenomenal. Estava lendo a autobiografia dele, né? A Esperança, e a riqueza com que ele vai, com que a história é contada, e também entendendo que muito daquilo que ele define e que é colocado como caminho para a igreja é fruto de uma reflexão muito antiga, de quem começou na fé, ah, e levou isso como missão de vida. Ah, e aqui agora, então, quero abordar muito a questão das mulheres, o papel da mulher, como Francisco coloca a mulher nos cargos de decisão, nos espaços importantes da igreja. No sínodo, mulheres não podiam votar, né? Agora, no processo sinodal, as mulheres participaram. Ao mesmo tempo, o Papa, eu lembro ali no livro, né, Na Esperança, ele coloca que ele aprendeu a conviver com as pessoas de outras religiões e com as mulheres, ah, jogando bola na rua com os seus amigos no bairro onde morava em Buenos Aires. E, ao mesmo tempo, então, aprendeu ali no bairro, na base, e aprendeu porque tinha algumas noninhas, algumas vozinhas que convidavam, que chamavam eles para comer, para tomar um café. Então, a importância que o Papa Francisco dá para esses gestos de humanidade, que revelam também a humanidade dele. Como tu entende o papel da mulher na Igreja de Francisco? É interessante porque o Papa Francisco ele tem uma boa relação com a Angela Merkel, né, que foi presidente da Alemanha. Ele tem uma boa relação com a própria von der Leyen, né, que está à frente da Comissão Europeia. Então, assim, e ele, utilizando, eu faço questão de trazer esses exemplos, ele disse assim, que ele confia mais em mulheres em cargo de administração, que ele admira muito a maneira como as mulheres conduzem as coisas, né? Tanto que ele colocou à frente justamente do governatorado do Vaticano, vou explicar o que é para quem não entende, né? Porque a gente sabe que esses termos técnicos do Vaticano, eles são muito complicados, como a gente sabe, o Vaticano é um Estado, né? E ele precisa de um prefeito, vamos botar assim,
que lide, né, com a questão trabalhista, que lide com a questão estrutural, né, com a questão, enfim, no geral, digamos assim, do funcionamento do próprio Estado, e essa pessoa é a pessoa da governadora, a da pessoa que está à frente do governatorado do Vaticano, que em outras épocas da história também foi conduzido por leigos, inclusive, né? A gente não sabe disso. E o Papa disse, não, vou colocar agora uma irmã, né, que é a Rafaela Petrini, que é quem está à frente do governadorado do Vaticano, seguindo aí esse apreço que o Papa Francisco tem pelas mulheres na administração, mais especificamente, né? E no caso do Instituto de Vida Consagrada, de Castério, esse que era coordenado pelo Dom João Braz de Aviz, brasileiro, agora é coordenado por uma irmã. Nada mais justo, porque existem muito mais congregações religiosas femininas, né, sociedade de vida apostólica feminina, do que masculinas. Então, o Papa Francisco, como ele é muito pragmático, ele é muito prático, ele disse, olha, naquilo que é necessário ter uma mulher à frente, porque ela seria muito mais capaz de conduzir, muito mais especializada no assunto, vamos, então, por que deixar de colocá-las, né? Que foi o caso dessas duas nomeações importantes que ele fez. Claro, existem outras nomeações que foram feitas ao longo do pontificado, né? Mas essas foram as mais expressivas, porque são duas mulheres à frente mesmo de castérios, que não são simplesmente secretárias ou subsecretárias ou vices, para a gente trazer para a nossa linguagem aqui, né? Para a gente não utilizar esse léxico no Vaticano e complicar aí a cabeça das pessoas. Eu gosto de simplificar bastante aí para o pessoal entender. Então, assim, a gente sabe do que o Papa Francisco sempre falou a respeito da sua avó, né, que foi uma figura central na sua vida. E ele ensinou sobre a fé, ele sempre faz questão de dizer isso, da enfermeira que salvou a vida dele quando ele era jovem, que ele perdeu um dos lóbulos do pulmão, foi uma enfermeira que faz questão de dizer isso, né? Eu conheço, inclusive, amigas do Papa Francisco que vivem aqui, né, que viveram em Buenos Aires, foram dirigidas por ele espiritualmente e vivem aqui. Então, assim, e esse respeito que ele tem, né? Acho que ele lembra da vozinha dele, na verdade, quando que era uma mulher muito forte, ele sempre faz questão de dizer isso, né? Que o colocava muito para frente. Então, é interessante a gente ver esse Papa que traz a sua própria humanidade para o seu pontificado. Isso é muito importante que isso aconteça, né? Porque se separar uma coisa da outra, é como ele mesmo disse em outras ocasiões, a igreja vai virar uma instituição que só dispensa documento, e uma mãe dispensa só documento, né? Ela escreve no documento, ela faz a sua admoestação, mas também abraça, acolhe, afaga, e por aí vai. Então é muito interessante essa visão que o Papa tem, né? Ele diz a igreja é mulher, né? Ele faz questão de dizer isso também. Então, e um Papa muito mariano, não podia deixar de ser. Enfim, é esse o Papa Francisco. Olhando um pouco, né, o próprio relatório final do Sínodo, ele vai sugerir algumas mudanças, inclusive ele vai propor mudanças no próprio Código de Direito Canônico, quando se fala dos próprios conselhos, né, de todo o processo que deverá acontecer para a tomada de decisão nas dioceses. Isso a gente vai poder levar para as próprias paróquias, e, enfim, né, as nossas outras instâncias de organização da igreja. Quais são os próximos desafios que nós temos enquanto igreja nesse caminho que o Francisco propõe para a gente implementar o sínodo? Não, olha só, desafios, se for para a gente falar sobre desafios, né? A gente não pode negar que a gente está vivendo um contexto de polarização muito grande, mas aí que está. Essa polarização, ela nasce externamente e ela se infiltra no catolicismo. Né? O caminho é inverso. Bento XVI ele tem uma frase clássica dizendo que os inimigos da igreja estão dentro da própria igreja, né? Então, existiu sempre essa consciência de que a igreja, no decorrer da história, ela foi se deixando influenciar por fatores externos, não é diferente dessa vez. Então, a gente sabe, inclusive, de alguns grupos políticos, a gente sabe, não, todo mundo sabe, né? Que caricaturam o próprio catolicismo para servir aos seus projetos de poder, né? Então, o que poderia atrapalhar a realização ou colocar-se em prática um sínodo que é positivo para a igreja em todos os aspectos, são justamente esses fatores externos, né? A grande máquina de fake news, de propaganda em relação a esse pontificado, né, provém de grupos que são financiados por grupos políticos.
Eu posso tomar aqui o exemplo desse período de convalescência do Papa Francisco de internação. As fake news em relação ao seu estado de saúde não surgiram da imprensa secular, como muita gente faz questão de acusar e levanta a bandeira de que a imprensa secular acaba com a igreja. Quem está acabando com a imagem desse pontificado são os próprios católicos, não estou dizendo de todos, obviamente, mas desses aí que acabam se tornando massa de manobra desses grandes aí magnatas que não pensam coisa nenhuma em fé, que não pensam coisa nenhuma em moral católica, mas se utilizam daqueles que pensam para conseguir, primeiro, angariar votos, depois instaurar os seus projetos maquiavélicos de poder, né? O que não deveria acontecer, já que sempre foi uma luta do catolicismo, embora tenha sido inevitável em alguns momentos da história, não deixar, né, utilizando uma linguagem também da historiografia, não deixar que essa influência laica acabasse com a própria instituição, né? Tanto que a grande discussão e o grande surgimento do conclave de reservar o voto aos cardeais para a eleição de sumo pontífice surgiu justamente por causa disso, por causa dessa resistência da igreja, quando ela se viu à mercê dos nobres de Roma que queriam interferir em todas as questões. A gente está aqui no momento de revival do Renascimento no catolicismo, né? Em que alguns grupos tentam interferir em questões ligadas à igreja. É muito interessante que, até em um ao vivo da Globo, recentemente que eu entrei, o Ariel Palácio ele perguntou a respeito disso, né? Por que que, embora exista um desencontro em relação a muitas pautas, por que que a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni não critica publicamente o Papa? E ela disse uma coisa muito interessante, ela disse o seguinte, olha, Papa, ele governa para a igreja, então eu tenho que respeitar. Se ele tem um posicionamento diferente em relação a imigrantes, em relação a outra coisa, eu não vou me colocar contra ele porque ele está falando para o rebanho dele. Isso. Então, assim, você pensar, a gente vive uma distopia tão acentuada e pensar que tem pessoas que são mais devotas de política do que o próprio Papa. Isso na história do catolicismo aconteceu pouquíssimas vezes. Que estou falando de povo, né, massa, não estou falando de hierarquia. Em alguns momentos da própria hierarquia se colocou contra o sumo pontífice, mas aqui a gente está falando de povo, um povo que acaba quebrando esse ciclo de devoção à figura do sumo pontífice. Então, assim, é uma coisa assim que dá trabalho para a gente entender, viu? Toda essa nossa conversa faz refletir e certamente vai fazer nossos ouvintes e telespectadores refletirem sobre também a sua missão enquanto católicos, porque não nos basta a gente pensar na igreja, nos documentos, nessa ideia do sínodo lá de Roma, mas é algo que nós temos a missão de implementar e de viver nesses espaços, na nossa comunidade, no nosso bairro, lá onde a gente recebe a capelinha de Nossa Senhora, na rua da nossa casa, na própria associação de moradores do bairro, que muitas vezes a igreja está junto. Às vezes só existe a associação de moradores porque existe a igreja que ajuda a esse grupo se organizar. Agora, falando um pouquinho, né, para concluir o nosso programa, nós estamos nesse processo da convalescência do Papa. Certamente passa aquele fantasma de o Papa vai renunciar, o Papa não tem mais condições. Ele, em alguns momentos, ele já disse que ele governa com a cabeça, né? E não com, quando perguntaram sobre a época do joelho, né? Ele diz que governa com a cabeça. Claro que agora há todo um resguardo pela saúde de Francisco, mas quais os movimentos que se percebem na igreja em Roma, no sentido de dar essa sequência? O Papa está recebendo somente os seus assessores próximos, mas o trabalho que está seguindo, o jubileu está seguindo. Como tem sido percebido aí em Roma isso? A igreja ela está vivendo normalmente aquilo que ela tem que viver, né? O Papa não deixou de governar, na verdade, né? Até o Parolin, que é o secretário de Estado do Vaticano, ele foi questionado a respeito disso. Mesmo quando o Papa Francisco estava deitado lá, né, com oxigênio na cara, ele assinava os documentos, ele mesmo, de próprio punho, né? Então, assim, você falar sobre renúncia
É, não é uma possibilidade que o Papa Francisco descarta, para dizer a verdade. Na verdade, nem Pio XII descartava, nem Paulo VI descartavam. Eles entregaram suas respectivas cartas de renúncia aos seus respectivos secretários de Estado, como o Papa Francisco fez, né? Se caso, né, as faculdades mentais não permitissem que eles continuassem conduzindo a instituição. Mas a gente está no ano de jubileu, que eu faço uma análise muito pessoal, né? Claro que não é um veredito, mas eu faço uma análise como especialista também. Seria muito complicado fazer isso nesse contexto, né? E o Papa Francisco não é próprio da personalidade dele, a não ser que realmente os médicos digam, olha, não dá para o seu contra a igreja, né? Mas sabendo de como ele é, né? E uma pessoa que é muito fiel aos seus compromissos, né? Tanto que ele teria todo o direito, como Papa, também dizer, olha, me deixem em paz aqui na minha internação, vou delegar alguém e se virem. Não, ele fez questão de continuar trabalhando, né? Ele até o último momento, até um dia de ir para o hospital, ele cumpriu todas as agendas de jubileu, as viagens, mesmo mancando, ele cumpriu toda a agenda de viagens que estavam marcadas, né? Então, assim, não é uma pessoa, isso a gente sabe, né? Falando de bastidor, não é uma pessoa que gosta muito de marcar uma coisa e depois desmarcar, não é muito dele, né? É uma pessoa muito fiel aos seus compromissos, né? Mesmo quando ele não podia, ele estava lá. E isso também foi uma coisa que os médicos disseram. Dessa vez ele foi obediente, ele seguiu todas as recomendações, né? Não foi como das outras vezes que ele gripou e continuou se encontrando com o povo e tudo mais. Mas assim, ele tem bons colaboradores também. O próprio Parolinho é uma pessoa de confiança dele que acabou fazendo muita coisa em nome dele, né, nesse período. Então, ele está disposto, até quando for necessário, de continuar fazendo assim. Então, é esperar agora que ele volte logo. Claro que nesse momento é difícil, né? Ele tem que recuperar melhor a fala. Toda pessoa que tem, tem pneumonia grave tem dificuldade para falar depois, né? Por causa do período longo de internação. Mas o jubileu está aí, sendo celebrado. Todas as celebrações são mantidas de pé. Canonização de Carlos Acutis confirmada. E vamos adiante. Francisco está governando. Muito bem. E seguimos em oração a favor pelo Papa. Muito obrigado, Mirti. Obrigado por despender do tempo, da correria aí de Roma para nos atender e a gente poder refletir sobre a nossa igreja, os caminhos, o que o Espírito Santo também vem suscitando nos ouvidos do Papa, mas não só, porque o sínodo foi a expressão da igreja de todo o mundo que foi para Roma, e aí sim, com os votos de muita gente, de homens, mulheres, leigos, padres, bispos e do próprio Papa, as coisas vão se encaminhando. Nós desejamos a você que nos acompanhou uma abençoada semana e até o próximo domingo. Fiquem bem.